Boa noite. Você confere agora as notícias de Minas nesta quinta-feira. Crianças e adolescentes enfrentam o perigo para chegar à escola. Por falta de transporte escolar, que é obrigatório, elas percorrem uma rodovia perigosa, a BR-040. Começou hoje uma nova etapa da Força-Tarefa contra o roubo de cargas em Minas Gerais. Polícia Federal diz que não houve ilegalidade nas escutas telefônicas de investigados no inquérito que apura as mortes no maior desastre ambiental do país, em Mariana. A Prefeitura de Belo Horizonte tem 6 meses para definir um plano de manejo para os gatos do Parque Municipal. Esse será o assunto do nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg. O usuário do Facebook é condenado a pagar R$10 mil a ex-prefeito por post no qual chamava de caloteiro e parasita. E no futebol, todos os detalhes sobre a eliminação do Atlético na Libertadores. Nossa série Malas Prontas visitou a cidade que é chamada de a Suíça brasileira, Monte Verde. E temos boas dicas para você se divertir no final de semana. Essas e outras informações a partir de agora. Imagine a cena. Um grupo grande de crianças e adolescentes andando por uma rodovia bem ao lado de carros e caminhões. Esse perigo todo é a única alternativa para quase 10 mil estudantes de Esmeraldas na região metropolitana. Isso quando eles vão para a escola. Crianças e adolescentes dividindo espaço com carros e caminhões na rodovia. Sol quente e longos minutos de caminhada, às vezes por ruas desertas e com muita terra. Riscos à saúde e à segurança de quem precisa estudar. Os 50 minutos demora chegar aqui na escola. Escolar tem que voltar, ué. Tem amigo meu da minha sala que tá perdendo matéria por causa desse escolar. Chayenne adoeceu depois de andar por quase 1 hora na volta para casa e está praticamente 1 semana sem frequentar as aulas. Semana passada eu faltei a semana toda e só fui na segunda e na terça. E mesmo assim, voltei passando mal por conta do clima seco aqui. Você me contou também um caso de uma aluna, né, que foi agarrada. Como é que foi isso? Ela estava vindo lá para a escola, ela estava praticamente na porta da escola mesmo, e andando tranquila, normal, mesmo tendo gente na rua, veio um certo rapaz e agarrou ela. Tanto que o porteiro teve que sair mais outro senhor que estava próximo da gente, né, lá para socorrer. Já Alessandro tem que passar por uma trilha de 10 quilômetros, literalmente no meio do mato, de segunda a sexta-feira para chegar até essa escola. Meio arriscado, né? De um lado do outro mato, muito buraco. Todos os dias é o único caminho que você pode passar. Isso. De acordo com a prefeitura, o problema existe porque a Copertur, empresa que ganhou 10 das 11 rotas licitadas, descumpriu o contrato, deixando cerca de 9 mil alunos sem o transporte escolar. Alguns deles arriscam a vida, atravessando a pé esse trecho da BR-040 para assistir às aulas. A minha rotina mudou toda, porque eu tenho que trazer ela de manhã, é mais de meia hora caminhando para vir. Tem que vir buscar ela agora meio-dia, tudo que tem em casa atrasa, né? E a gente fica assim. Os seus afazeres domésticos fica restrito, né? Porque você tem que sair pela manhã para trazer e na hora do almoço tem que sair de novo para vir buscar. Então você não pode programar nada porque você fica preso a essa condição. A empresa Copertur foi notificada e multada pela Secretaria Municipal de Educação. A Prefeitura de Esmeraldas se reuniu hoje pela manhã com licitantes que ficaram em segundo lugar, mas ninguém quis assumir as rotas. Será então realizado um novo processo de licitação com caráter de urgência. Enquanto isso, quem ainda vai à escola reivindica por solução o mais rápido possível. Queremos escolar! Queremos escolar! Queremos escolar! Por meio de nota, a Copertur, empresa que ganhou a licitação para fazer o transporte escolar em Esmeraldas, informou que depois de ter sido autuada 2 vezes pela falha na execução do serviço, foi notificada pela Justiça sobre a intenção do município em rescindir o contrato. Ainda segundo a prestadora, uma defesa foi protocolada, mas a administração pública decidiu cancelar o acordo. A Copertur lamentou que não tenham sido consideradas as defesas e disse que apresentará um recurso contra a decisão. A Polícia Civil investiga um caso de agressão a uma criança de 10 anos na Escola Municipal Elisa Buzelin, no bairro Piratininga, região de Venda Nova de Belo Horizonte.
A vítima é autista e vinha sendo agredida por um funcionário da instituição. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, depois que a mãe do menino teve acesso às imagens e realizou a denúncia, o servidor foi demitido. A Gerência Nacional de Educação de Venda Nova já solicitou atendimento psicológico para o estudante e também a família dele. O menino continua frequentando normalmente as aulas. Depois que a Justiça Federal suspendeu o processo que tornou 22 pessoas e as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e Vogue BR responsáveis inclusive por causa do desastre em Mariana em 2015, a Polícia Federal disse hoje que não houve ilegalidade nas escutas telefônicas de investigados nesse inquérito. A Polícia Federal entregou um relatório à Justiça Federal e ao Ministério Público com as datas e os números das escutas telefônicas. Os advogados de defesa dos dirigentes licenciados da Samarco, Ricardo Vescovi e Kleber Terra, pediram a anulação do processo, alegando que a quebra de sigilo telefônico ultrapassou o prazo autorizado pela Justiça. O delegado da Polícia Federal, responsável pela investigação, afirmou que foram feitos 2 monitoramentos e que houve um intervalo de 3 dias para o começo da segunda etapa da escuta. A espera foi necessária para aguardar a autorização da Justiça, que na época estava em recesso. Não houve qualquer interceptação telefônica da Polícia Federal feito fora do prazo autorizado pela Justiça. Os 2 períodos em que houve monitoramento telefônico foram autorizados pela Justiça, cada um de 15 dias, e todos os áudios que a Polícia Federal monitorou estão dentro tanto dos primeiros 15 dias, autorizados pela Justiça, quanto da segunda quinzena também autorizado pela Justiça. Enquanto a Justiça não define se as escutas telefônicas foram feitas dentro dos prazos legais, o julgamento dos acusados não pode ser marcado e o processo criminal sobre o maior desastre ambiental do país corre o risco de ser anulado. 21 diretores da mineradora Samarco, Vale e BHP são acusados de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O grupo também é acusado pelos crimes de inundação, desabamento e lesões corporais graves. As mineradoras também vão responder por 9 tipos de crime contra o meio ambiente. O rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015 matou 19 pessoas, provocou a destruição do distrito de Bento Rodrigues e deixou um rastro de lama na bacia do Rio Doce, que chegou ao Espírito Santo. Uma força-tarefa das polícias federal, rodoviária federal e militar, realizada na manhã de hoje, deu início à segunda fase de uma operação contra roubo de cargas em Minas Gerais, no Distrito Federal e em mais 4 estados. Quem tem as informações é o nosso repórter Igor Calhan, que fala conosco direto da redação. Igor, já tem um levantamento dos prejuízos? Boa noite. Já sim, Inácia. Boa noite para você, todos que acompanham o jornal Band Minas. E um prejuízo grande que pode chegar a quase 30 milhões de reais. Ô, Inácia, esses roubos aconteciam em várias cidades do Brasil. E como que os criminosos agiam? Eles abordavam veículos parados nas rodovias, verificavam qual carga, que tinha nesse veículo, nesse caminhão. Se a carga fosse valiosa, então eles anunciavam um assalto e acabavam saqueando. 91 mandados judiciais foram cumpridos, sendo 40 mandados de prisão. E essa investigação, essa segunda fase da operação, Inácia, ela permitiu aos investigadores identificar os financiadores desse tipo de crime e olha só, são empresários e até mesmo agentes políticos. Inácia. Ok, o Igor daqui a pouco volta com mais destaques do noticiário de hoje. E uma remessa de cigarros contrabandeados foi apreendida hoje pela polícia e um homem foi preso. O suspeito estava com 625 pacotes de cigarros contrabandeados. O flagrante foi feito durante uma blitz no bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de BH. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de 36 anos também estava com um veículo clonado e confessou que os pacotes de cigarros seriam distribuídos aos camelôs do centro da capital. Quem passou pelo Fórum Lafayette hoje à tarde participou de mais uma edição do programa Faça Justiça à Sua Saúde. A ação sempre ocorre em lugares de grande circulação de advogados para que os profissionais cuidem do bem-estar sem prejudicar a rotina de trabalho deles. Inclusive, eles ganharam kits de higiene bucal e puderam aferir pressão arterial, realizar teste de glicemia e ainda fazer uma avaliação nutricional.
teste de glicose, aferição da pressão arterial, medição da circunferência abdominal e peso para avaliação com nutricionista. Os serviços fazem parte do programa Faça Justiça à Sua Saúde, da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. A ação acontece aqui no saguão do Fórum Lafayette, por onde passam milhares de advogados todos os dias. Aqui, eles podem dar uma paradinha para cuidar do bem-estar sem interromper a rotina de trabalho. É importante, né? Porque eu mesma estou deixando a desejar, porque correria do dia a dia. Eu passei aqui mesmo já olhando no relógio. A gente não tem tempo no dia a dia de fazer esses controles. No evento na capital também houve distribuição de kits de higiene bucal, sorteio de brindes e lanche saudável. Nós comemoramos a Semana do Advogado do 11 de agosto e o advogado cuida da cidadania, da democracia, cuida das pessoas, da coletividade durante 52 semanas a cada ano. É conscientizando o advogado que cuida tanto das pessoas que ele tem que cuidar de si mesmo. Tem sido um sucesso em todo o interior, tanto que nós já estamos com mais de 120 campanhas realizadas nas diversas subseções do estado de Minas Gerais. Em todo o país, são cerca de 1.050.000 advogados inscritos na ordem. Só em Minas Gerais, são mais de 100 mil. Entre eles, Maurício, que aos 83 anos de idade ainda advoga com vigor. Eu acho que é disposição para o trabalho, né? E necessidade de não ficar parado à toa, né? Nesta semana, a Secretaria Municipal de Belo Horizonte e a Fundação de Parques assinaram um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que prevê a criação de um projeto de execução para o manejo de cerca de 200 gatos que moram ou circulam pelo Parque Municipal, que fica bem no centro de BH. O prazo para a elaboração do projeto é de 6 meses. E esse é o assunto do nosso comentarista de assuntos da cidade, Carlos Lindenberg. Lindenberg, o que você acredita que seja, na sua opinião, o melhor resultado para esse TAC entre a Prefeitura e o Ministério Público? Boa noite. Boa noite, Nácia. Olha, na verdade, o que está acontecendo é um desequilíbrio ecológico no Parque Municipal. Os gatos estão procriando, estão crescendo a quantidade de gatos, e isso, inclusive, traz riscos para quem frequenta o parque. Para você ter uma ideia, Inácia, cerca de 160 mil pessoas passam pelo parque semanalmente, ou frequentam, ou cortam caminho, etc. Então, é preciso que haja um manejo de tal forma que esses gatos não prejudiquem, primeiro, não cause esse desequilíbrio ecológico que está acontecendo lá. Esses gatos serão castrados, né? Esse TAC, inclusive, coloca essa condição. Os gatos serão vacinados também, até porque eles transmitem uma doença para o homem, né? Eles transmitem uma micose, que é perigosa, e, portanto, é todo um processo de manejamento, de manejo que vai fazer em cima desse TAC que está estabelecido na Prefeitura e o Ministério Público. De qualquer maneira, esse parque é importante, porque o parque está bem no centro da cidade, né? É um parque de 18 hectares, para você ter ideia, são mais ou menos 200 gatos. E é um parque lindo, né? Um parque bonito, né? Um parque, você ter ideia, tem ali 800 espécies de árvores, etc. É de uma riqueza biológica muito grande. É uma ilha de descanso no meio de uma cidade tumultuada, né? Tumultuadíssima, né? Muito bem, então você está acreditando que vai dar certo? Eu acho que sim. Tomara. Tá bom. Você volta para nos contar os resultados. Obrigada, Lindenberg. Boa noite. Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizaram a retomada das investigações da Operação Santo de Casa contra o vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, do partido Podemos. Nós voltamos agora a conversar com o nosso repórter Igor Calhan, que tem os detalhes para nos trazer. Diga, Igor. Ô, Inácio, os desembargadores votaram e foram unânimes, viu? 20 votos a 0 para a retomada aí das investigações dessa Operação Santo de Casa contra o vereador e ex-presidente da Câmara, Wellington Guimarães. Lembrando, Inácio, que essa operação ela foi iniciada depois que o vereador foi denunciado por fraudar licitações públicas para desviar recursos e adquirir bens imóveis em nome do próprio e também de Laranjas. O vereador ainda não foi encontrado para falar sobre o caso. Já o seu advogado, o Leonardo Salles, afirma que a defesa vai aguardar a publicação do acórdão para identificar o que levou os desembargadores a rejeitarem a tese por ele apresentada. Inácia. Ok, obrigada, Igor, pelas informações. E ainda hoje você vai ver que alguns comentários feitos em redes sociais podem levar a processos judiciais e serem considerados crimes contra a honra. Um usuário do Facebook aqui em Minas foi condenado a pagar R$10 mil de danos morais por falar mal do prefeito.
E nós vamos ver também os destaques do futebol. O Atlético foi eliminado da Libertadores depois da partida contra o boliviano Jorge Wilstermann. O Atlético foi eliminado da Libertadores depois da partida dessa quarta-feira contra o boliviano Jorge Wilstermann no Mineirão. O Galo precisava vencer por 2 gols de diferença para avançar às quartas de final, mas o jogo terminou sem nenhum gol e com a torcida muito frustrada. Quarta-feira difícil para o torcedor do Atlético, que viu o time ser eliminado em casa, jogando no Mineirão para o Jorge Wilstermann. O jogo ficou em 0-0 e como o Galo havia perdido a primeira partida por 1-0, acabou sendo eliminado aí da Taça Libertadores. O time começou propondo o jogo, foi para o ataque, mas acabou abusando das bolas cruzadas na área e acabou não conseguindo aí furar a zaga do time boliviano. Agora, o Atlético concentra todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde está apenas a 3 pontos da zona de rebaixamento. Lembrando que recentemente foi eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil. Assim que terminou o jogo, nós falamos com o Robinho, que entrou no segundo tempo, teve uma grande oportunidade e acabou perdendo. E ele falou sobre a situação do Atlético neste ano. O time já ganhou comigo, já perdeu sem eu também, enfim, acho que hoje procurei fazer o meu melhor no segundo tempo. Infelizmente a bola não entrou, então acho que está todo mundo chateado por isso, a responsabilidade de todos, não é só dos grandes jogadores, enfim, de todos. O time foi perdendo a confiança e não foi jogando bem, né? E isso é muito difícil, a gente treina, a gente se dedica, a gente faz o nosso melhor, mas no futebol, se tem uma coisa importante é a confiança. Nosso time tem grandes jogadores, isso é inegável, infelizmente a gente não está conseguindo resultar num bom time, num time vencedor. O Galo mudou de técnico recentemente. O Rogério Micali chegou há pouco mais de 15 dias, ele que foi campeão olímpico no ano passado com a seleção brasileira, e ele já tem 2 eliminações, a da Copa do Brasil e agora da Taça Libertadores, e ele falou sobre essa situação do Galo. Estamos muito tristes, chateados pela história do clube, por tudo que o clube representa, mas todo clube passa por essa oscilação. Não podemos achar que está tudo errado, que nada presta, que aí é pior. Nós precisamos do nosso torcedor, precisamos que ele venha nos apoiar para sair do Brasileiro, precisamos do apoio nesse momento, os jogadores precisam e a gente precisa dar uma resposta. É isso. O presidente do clube, Daniel Nepomuceno, também participou da coletiva de imprensa e colocou como obrigação o G6 do Campeonato Brasileiro. Obrigação, sem dúvida nenhuma, são 5 anos de Libertadores consecutivos, né? Não tem como essa equipe ficar fora do G6, até pelo futebol apresentado até agora. Com tudo que aconteceu de errado, tem futebol para ficar entre os G6. O lugar que é chamado de a Suíça brasileira é o assunto da nossa série Malas Prontas de hoje. Monte Verde chegou a registrar a menor temperatura do país em junho, perto de 0 grau. Além da geografia, outro atrativo são as comidas. Você já ouviu falar de um doce chamado prímula? Ele é sucesso por lá. Viaje com a gente. Com um ar europeu. É como se estivéssemos do outro lado do mundo, mas é Minas Gerais. A influência europeia é forte. Está na arquitetura das casas, na culinária, nas pousadas sofisticadas. A charmosa vila, que pertence a Camanducaia, fica a quase 500 quilômetros de Belo Horizonte e a menos de 170 de São Paulo. Ficou conhecida como a Suíça Mineira. Um dos pontos mais altos do vilarejo, o caminho de hortênsias azuis nos leva a uma criação de trutas. Peixes que vivem só em águas frias, por isso são típicos daqui. Diferente de outros peixes de água doce, onde o sabor é mais forte, a truta é ao contrário, um sabor muito delicado, lembra até um peixe de água salgada. O prato característico da região aguça o paladar dos turistas. Moramos a uns 200 quilômetros daqui e viemos até aqui só para comer a truta. Vamos comer a truta e vamos voltar para nossa região. As temperaturas baixas proporcionadas pela Serra da Mantiqueira formam o clima perfeito para um chocolate quente. A propósito, a primeira fábrica surgiu em Monte Verde há quase 40 anos e trouxe um doce famoso, o prímula.
É parecido com alfajor, mas o sabor é ainda mais irresistível. Esse é o doce de Monte Verde. Desde a criação, né? Eles começaram, um dos carros-chefes deles era uma prímula e desde então ficou como o famoso doce de Monte Verde, a prímula, maravilhosa. Se no futebol a Alemanha é um dos maiores rivais do Brasil, em Monte Verde é diferente. A mistura dos países deu certo por aqui e se tornou um dos pontes dos turistas. Cervejaria alemã é algo assim convidativo, né? E para nós brasileiros é algo assim inusitado e tem que experimentar, né? A cervejaria artesanal alemã tem 5 tipos de chopes. A receita deles é alemã mesmo. A única diferença é que aqui eles são servidos bem gelados. Outra atração é este cavalo francês, que pesa mais de 1 tonelada. Olhando assim, parece que ele é grande, mas bem macio, muito tranquilo. Monte Verde é mesmo um lugar encantador. Já programou o seu fim de semana? Depois do intervalo, nós temos dicas para você que não quer ficar em casa. E a gente fala também de um usuário do Facebook que foi condenado pela justiça por ter postado mensagens ofensivas contra o ex-prefeito da cidade. Quem quiser fazer um bom programa cultural neste fim de semana aqui em BH tem boas atrações para escolher. Luciana Viana conta pra gente. No cinema, uma aventura para toda a família, uma jornada congelante e cheia de desafios no filme O Reino Gelado, Fogo e Gelo. Também na telona o filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Ação, aventura e ficção científica ao lado de um viajante do tempo e da parceira dele. Eles vão descobrir e lutar contra uma operação que ameaça a vida de milhões de pessoas. No teatro, o espetáculo Desesperados, uma comédia que tem no elenco Marcos Magela. No SESI Minas, sábado, 9 da noite e domingo, às 7. Ingressos a partir de R$ 25,00, a meia entrada. Também no teatro, o espetáculo O Hermanoteu na Terra de Godard, no Palácio das Artes. Sábado, às 9 da noite e domingo, às 7. Ingressos a partir de R$ 40,00, a meia entrada. E o Sesc Palladium recebe o espetáculo musical Cartola, O Mundo é um Moinho. Sexta, às 9 da noite e sábado, às 7. Ingressos a partir de R$ 25,00, a meia entrada. Nesta sexta, o Cine Teatro Brasil Valorec recebe o alagoano Carlinhos Maia, que estourou na internet e em menos de um ano conquistou mais de 4 milhões de seguidores. O show de stand-up é às 9 da noite. Ingressos a partir de R$ 40,00, a meia entrada. Ainda no teatro, a peça 12 Homens e uma Sentença, que já teve 2 versões para o cinema. É uma história de um júri formado por 12 homens e eles precisam decidir sobre uma condenação à morte. Dá tempo, é às 9 da noite no Cine Teatro Brasil Valorec. Ingressos R$ 25,00, a meia entrada. Próxima terça-feira é feriado, então... Segunda-feira, bora para um baile no Parque das Mangabeiras, a partir do meio-dia, com várias atrações. Entre elas, as cantoras Ludmilla e Carol Conká. Ingressos a partir de R$ 50,00 no site simpla.com.br. E nesta sexta, tem mais festa, show baile funk da Ousadia, no Clube Chalezinho. A festa começa às 10 da noite, passando por todos os gêneros desse ritmo, dos antigos ao Melody até os atuais. Serão 7 horas de funk até o sábado amanhecer. Ingressos a partir de R$ 25,00 no site simpla.com.br. Programe-se, divirta-se. E a próxima notícia interessa a todas as pessoas que usam redes sociais. É muito comum publicar opiniões que podem significar também um crime contra a honra de uma pessoa ou de uma instituição. São os crimes tipificados como injúria, difamação ou calúnia, por exemplo. O que aconteceu foi o seguinte: um morador de Uberaba foi condenado pela Justiça de Minas por ter postado mensagens ofensivas contra um ex-prefeito em uma rede social. Segundo a Justiça, Cássio Frank de Araújo publicou no Facebook que havia prestado serviços para o prefeito e que não havia recebido. E disse que o prefeito era, abre aspas, caloteiro e parasita.
O ex-prefeito Wagner do Nascimento Júnior entrou com processo. Houve uma primeira condenação, à qual Cássio Franck recorreu, argumentando que usava seu direito de expressão e que o ex-prefeito era uma pessoa pública. A Justiça, no entanto, confirmou a decisão da primeira sentença, condenando-o a pagar R$10 mil por danos morais. O relator do caso, o desembargador Maurílio Gabriel, confirmou a decisão, entendendo que a liberdade de expressão não é absoluta, pois, abre aspas, precisa ser mitigada quando se opõe à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida privada, à honra e à intimidade, fecha aspas. Cássio Franck de Araújo ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Fica aí o alerta para todos nós que usamos redes sociais. Evite escrever quando você estiver aí no calor de um momento para você não correr esse risco de um processo judicial. E eu fico por aqui, agradeço a sua atenção por hoje, mas conto com você amanhã, sexta-feira. Até lá!